Vamos lá? Apocalipse 12, de 1 a 6, novamente. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui nós já vimos que nós podemos entender resumidamente que o sofrimento da mulher para dar à luz tem a ver com o sofrimento messiânico da igreja. Tá? É o sofrimento da igreja dos últimos dias, pelo evangelho, pela fidelidade ao Messias, pelo o que a igreja passa para que o Messias venha no seu retorno. É aqueles momentos finais do escatom, da escatologia, dos finais dos tempos, que precedem a vinda de Jesus. Então há um sofrimento dessa mulher. Nós vimos que a mulher pode, em certo sentido, estar falando em algum momento de Maria, por causa de um nascimento físico de Jesus, mas que na verdade, figuradamente, ela representa toda a igreja. Tá certo? Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, os 3 anos e meio, né, que a gente tem usado esse termo aí, tá bom? Então nós já vimos aqui como o dragão, uma figura mítica usada nas outras culturas, tomado ali para representar a maldade na sua essência, que é o próprio Satanás. Então o dragão, a antiga serpente. Nós temos que entender que isso aqui está fazendo uma alusão também a queda de Satanás e dos anjos lá atrás, que a gente vai ver, tem a ver também com a serpente do Éden, que tentou Adão e Eva. Então está tudo interligado. E tem a ver com um conflito final, onde o dragão perde para o filho do homem, ele não consegue matar o filho do homem, que é Jesus. E Jesus ressuscita, ele é assunto, né? Ele ascende aos céus e toma um lugar de governo. Essa é a história da batalha, gente. A batalha já está ganha. No final, todo mundo sabe quem vai ganhar. Só que no processo, a igreja tem os seus momentos de sofrimento, da tormenta da mulher até que dê à luz o filho, até que ele venha. Tá? Aqui, uma característica do dragão, versículo 3, que ele é vermelho. O vermelho também estava associado às questões ali do dragão, tá? Então eu não vou me deter tanto aqui, mas você tem textos egípcios, babilônicos, que também associavam um tipo de dragão à figura vermelha ali. E é óbvio que aqui está representando o sangue, né? Representando a hostilidade desse dragão contra o povo de Deus. Assim como o cavalo vermelho, que a gente estudou, também representava a guerra, o sangue, né, a hostilidade contra pessoas e tudo, tá bom? O dragão aqui, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. De novo, o número 7 aparece aqui. O que está acontecendo? Aquela famosa paródia, lembra que eu falo? Quem que tem, né, na verdade, o domínio pleno, lembra dos 7 chifres que está na cabeça do cordeiro? É o cordeiro que tem. Aqui, então, os 7 cabeças é justamente para também representar um desejo desse dragão. Ele tem uma pretensão de um domínio pleno da humanidade. O 7 representa essa pretensão desse dragão, né, tendo a cabeça ali, governo, querendo de forma plena governar a humanidade. Tá? E com os chifres aqui, que são reis, a gente vai ver, representando figuras, né, de poderosos que vêm, tem ligado com Daniel, que a gente vai ver aqui, vocês vão entender melhor. Tá? E a diadema, gente, as coroas, 7 diademas, de novo, 7 coroas, diademas, alguns traduzem coroas, diademas, de novo, o desejo de coroa, de domínio.
Lembrando que as coroas, na verdade, né, pertencem somente a Cristo. O que você está percebendo? Que o dragão tem o desejo de usurpar aquilo que pertence a Cristo. É uma cópia negativa. Cristo tem o domínio de toda a terra, ele quer. Cristo tem, na verdade, a coroa de tudo, inclusive dos anciãos que prostram e colocam as suas coroas, ele quer a coroa para ele. Então essa figura, ele é um usurpador. Ele tenta, então, assumir o controle e o domínio daquilo que pertence somente a Cristo. E ele faz isso momentaneamente. É isso que a gente tem que entender. Ele faz isso porque o ser humano no Éden entregou parcela da autoridade, do poder espiritual da terra ao dragão. Então ele tem, de certa forma, de verdade, um poder sobre a terra. Só que os dias estão contados. O efeito total da cruz vai acontecer. E ele sabe que os dias estão contados, por isso a pressa de tentar ir contra a mulher, contra a igreja. Tentou ir contra Jesus e não conseguiu. Então ele acelera o processo de tormento do povo de Deus, porque ele sabe que o fim dele está contado, está próximo. Tá bom? Você vai ver aqui, ó, eu não vou ler os textos, mas você vai lembrar. Satanás, no Novo Testamento, ele é chamado de príncipe deste mundo. Isso está em João 12, João 14, João 16. Então, quer dizer, o próprio Evangelho fala que ele é príncipe deste mundo. Existe um poder de Satanás espiritual que ele, limitado por Deus, obviamente, né? Porque senão ele faria muito mais do que faz. Então existe um limite do poder dele, porque o rei dos reis é Deus, ele é o príncipe do mundo, mas o rei, na verdade, soberano, nunca saiu do trono. Mas ele existe ali um poder dado pelo pecado, gente. O ser humano, ao ouvir a serpente, deixa eu voltar para você entender. O ser humano é a coroa da criação, você lembra disso? Deus faz o ser humano como um tipo de rei da criação. Então, toda a estrutura de autoridade sobre a criação de Deus estava sob os cuidados do primeiro casal, representante da glória de Deus sobre a terra, e toda a criação seria então governada por Deus através do ser humano. Isso, obviamente, adorando a Deus e submetendo a Deus. A hora que o ser humano deixa de ouvir a voz de Deus, de glorificar a Deus, de dar a Deus o devido lugar de autoridade sobre sua própria vida, e ouve a serpente, se submete aos conselhos da serpente, ele faz com que a autoridade dada a ele, espiritual na terra, seja compartilhada com aquele ser, aquela serpente. E a serpente entra, e junto com a queda do homem, ele começa então a desestruturar o governo espiritual da terra, legalmente dado pelo ser humano. É isso que a gente tem que entender. Por isso aquela história, por que Deus já não acaba com Satanás? Porque Deus seria injusto. Ele tem momentaneamente direito de fazer o que ele está fazendo, direito dado pelo ser humano. Deus tem que então destruir a injustiça, para que o governo seja tomado de volta de Satanás e dado ao ser humano. Foi feito isso em Jesus. Por isso, quando Jesus ressuscita, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder dado a Adão e Eva e perdido é dado a Jesus como o novo Adão, do novo céu e da nova terra. Entende que Você percebe que eu sempre tento colocar vocês na narrativa da Bíblia inteira, porque é uma história inteira, não é desconectado do Éden, é uma história inteira. Tá bom? Então o Satanás é chamado de príncipe desse mundo. Ele é chamado em Efésios de príncipe do poderio do ar, potestade do ar. Ele é chamado em Coríntios do Deus desse século.
O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Por isso que é difícil as pessoas entenderem o Evangelho. Parece tão simples para a gente que acreditou. Fala, é óbvio, é isso mesmo, entendi. Mas para as pessoas que não creem, elas estão cegas. Elas estão sob uma influência de um engano da serpente. Existe um poder desse dragão de enganar as nações, de obscurecer a luz do Evangelho. E eles ouvem o Evangelho e não veem. Por isso que o ato de salvação é um ato de graça. É quando o Evangelho é pregado e o Espírito Santo ilumina a mente onde está escura pelo engano. Aí a pessoa vê, ela enxerga o Evangelho. Nós estamos estudando nos PGs. Graça. Até a salvação e até o ato e a possibilidade de você crer é graça. Por isso que a fé também é dádiva de Deus. Até a santidade que precisamos ter, o esforço, nós temos conversado nos PGs, né, sobre isso, vem também uma força graciosa de Deus que nos ajuda nos nossos esforços de nos santificarmos. Porque em nós mesmos nós não conseguimos sozinhos. Nós vamos continuar estudando sobre a graça, né? Vai ser uma série aí abençoada nos pequenos grupos aí, sobre a graça. Apocalipse deixa claro, entretanto, que o reino de Satanás, ele é temporário. Apesar dele ser o príncipe desse mundo, Deus desse século, ele tem um poderio no mundo aí, mas ele é passageiro, temporário. Tem tempo contado. Isso aí que nós vamos ver também, importante. Lá em Apocalipse 12 fala que pouco tempo lhe resta. E ele sabe disso. Olha que interessante. Quando você vê Jesus lá nos evangelhos, você lembra um caso que o demônio, uma pessoa endemoniada, se apresenta e fala assim, se eu não me engano, ele chama Jesus de o Santo de Deus naquela situação, e ele fala assim, você veio nos atormentar antes do tempo? Não sei se você lembra dessa. Ele sabe o que acontece ali, né? Ou então chegou a hora, né? Eles sabiam que Jesus representava o ato de julgamento deles. É como se assim, chegou a hora de você acabar com todo o nosso poder. Ali Jesus mostra que ainda não. Porque Jesus permite eles irem para os porcos e continuarem atuando na região. Mas eles perguntam para Jesus porque eles sabem que a hora ia chegar e que eles reconhecem que era Jesus que ia acabar com o poder deles. É uma identificação ali extraordinária. É interessante que em Marcos os demônios reconhecem Jesus antes das pessoas, antes dos próprios discípulos. O mundo espiritual viu Jesus chegar, encarnar e falou, esse é o Santo de Deus. Ele vai destruir a gente, ele veio para destruir a gente. E é exatamente esse o senso de Satanás aqui em Apocalipse. Resta pouco tempo, se resta pouco tempo, eu preciso acelerar, maltratar o povo de Deus, matar, perseguir, e é isso que ele está fazendo nesse período de 3 anos e meio. Ele vai tentar, tentou até matar o filho da mulher, mas não conseguiu. É isso que a gente tem que entender. Por mais que ele saiba que existe, ele está perdido, a batalha, a guerra, né? Já está decidida, ele não para de tentar. Ele não para de batalhar. Ele não para de tentar fazer sofrer. E esse é o ato que nós estamos vendo aqui, tá certo? Os 10 chifres, gente, isso aqui do dragão, também é uma alusão a uma profecia de Daniel. Eu queria ler com vocês, para vocês verem como que essas coisas vão se encaixando, né? Daniel capítulo 7. Vamos ler. Daniel, ele tem uma visão muito forte, conhecida, e que tem tudo a ver com Apocalipse, né? Vamos ler alguns versículos aí, para a gente fazer essas conexões. Chifre, no Antigo Testamento, significa poder. Era símbolo de poder.
Tá bom? 7 chifres, totalidade do poder. Quem tem a totalidade do poder? O Cordeiro de Deus que tem 7 chifres. É isso. Apocalipse está mostrando o Cordeiro de Deus com 7 chifres. No sentido que a totalidade do poder está no Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Então os chifres aqui nessas visões são poderios temporários, humanos. Daniel 7,3 diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O que é o mar mesmo? Os povos, as nações. 4 animais, 4 reinos. Tá? Olha só, lembra que eu falei que os reinos contrários a Deus são representados na literatura apocalíptica como bestas feras, animais. Estão surgindo 4 reinos bestiais, desumanos, desconectados de Deus, poderes humanos, bestas, animais, são reinos. Esses animais representam 4 reinos. Aí, não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, no versículo 7, o 4º animal, olha lá. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o 4º animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha quantos chifres? 10 chifres. Olha a conexão de Apocalipse, do dragão com 10 chifres, com o 4º animal de Daniel. Para você ver como essa figura de linguagem, essa forma de falar apocalíptica, ela é repetida, né? Versículo 8. Enquanto eu observava os chifres, Daniel fala, eis que entre eles, entre os chifres, subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Os chifres são reis, tá? Então são poderes que surgem do reino, do 4º reino. Então são poderios humanos contrários a Deus, que estão surgindo desse sistema imperial, que estão ali falando arrogâncias contra Deus, blasfêmias. Esse chifre pequeno aqui, provavelmente a besta, né, aqui de Apocalipse. Vamos mais um pouquinho aqui, versículo 17 e 18. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui ele coloca reis, mas são reis e os seus reinos, a estrutura de um reino. Porque os chifres são os reis que vão surgir. Mas os santos do Altíssimo receberão, olha lá, os santos do Altíssimo receberão o quê? O reino. E o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Lá em Apocalipse 11, nós vemos que é isso que está acontecendo. E no final vai acontecer isso. O reino do mundo será dado ao seu Senhor e ao seu Cristo. E é interessante que quando o reino do mundo é de Deus, pertence também ao seu povo, aos santos do Altíssimo. Nós vamos reinar. Por isso que fala, gente, que a gente vai reinar com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo literalmente sobre os governos da terra, do mundo, estabelecendo o reino segundo o padrão das bem-aventuranças, do sermão da montanha, possuindo a terra com os mansos, humildes de coração, aquilo que eu preguei, desestruturando a lógica dos poderes do mundo, que é tirânico, opressor, por uma lógica de amor, de paz, de bondade, de mansidão, do reino de Deus. Então nós não temos ainda ideia do que é o reino. Nós achamos, na nossa cabecinha, né, foi pregado um pouco assim pra gente, que a gente morre e vai para o céu igual com os anjinhos, assim, com asinha, aqueles anjinhos gordinhos, bonitinhos, né?
Meu irmão, não está na Bíblia isso. Nós vamos reinar com Cristo sobre os reinos da terra. Os poderosos da terra vão se prostrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante da cidade que desce do céu e traz o governo sobre a terra. A glória das nações será dada para Ele. Qual que é a glória das nações? Toda a glória dos poderosos, dos reinos, será entregue aos pés do Rei dos Reis, junto com o seu povo, que vai reinar de eternidade a eternidade. Versículo 20. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até quando que ele estava vencendo? Versículo 27. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então vai haver guerra desse chifre pequeno, poderoso, arrogante, contra os santos do Altíssimo. Até que Deus intervenha e entregue o reino na mão dos santos. A justiça seja feita. Nós vamos ver isso acontecer tudo em Apocalipse. Versículo 25. Ele, esse chifre, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues nas mãos dele por 3 anos e meio. Que aqui ele fala como tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio é exatamente o período que nós estamos estudando da mulher e do dragão, que nós já estudamos do período das 2 testemunhas. É tudo o mesmo período. Daniel está profetizando exatamente sobre este período que nós estamos lendo em Apocalipse. Aonde a igreja está sendo perseguida, aonde a mulher está em tormento. Entende? Esse é o período que nós estamos vendo. Mais 26. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, olha lá, gente, o reino, domínio, a majestade dos governos do mundo, dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Reino de Deus estabelecido, né, eternamente. Aonde? Aonde fala governante? Ah, sim, governante, reis, né, poderosos, são palavras que estão falando dos grandes homens que detêm sistemas de governo mundano contra Deus, opressor, tirânico. Nós temos que lembrar que os reinos poderosos, impérios, eles oprimem as pessoas, os povos. Né? Foi assim com todos os impérios, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, né? O Império Romano, depois Bizantino, os impérios otomanos, em todos os impérios, né? Os grandes, os poderosos, os tiranos, desde a época do Egito lá atrás, são poderes humanos contra Deus que se divinizam e acham que têm o poder, sem glorificar a Deus, de fazer a regra para a vida das pessoas e demandar a lealdade deles para eles. E Deus fala, isso não. A lealdade do povo é minha, eu sou o rei. O coração deles é meu, a adoração deles é minha.
Eles vão me seguir, eles vão me adorar. E os poderosos se colocam no lugar de Deus como autoridade sobre a vida das pessoas. E eles oprimem a humanidade, gente. Gente, pode pegar aí qualquer país de hoje, dos nossos dias, aonde tem os tiranos, você vai ver o povo padecendo, o povo sofrendo. Sofrendo de fome, sofrendo por falta de liberdade, sofrendo pela fidelidade ao governo, sendo caçados. É um negócio que está aí, o mundo está aí. Fora esse sistema imoral, idólatra, que não vem pelo governo político, mas ele vem pelas ideologias, pelas estruturas que estão tentando corromper as coisas de Deus no mundo. Então nós vemos esse poderio satânico por trás de todas essas estruturas. E eles vão responder por isso. É isso que Apocalipse vai mostrar, né? Então voltamos lá em Apocalipse. Deixa eu ler as anotações. Em Daniel, os 10 chifres são 10 reis que vêm do quarto império. E 3 deles são conquistados pelo chifre pequeno lá. Em Apocalipse 17, os 10 chifres aqui são também 10 reis que recebem a autoridade da besta, que é o pequeno chifre de Daniel, e que devolvem essa autoridade a ela. A gente vai ver mais para frente, tá? Agora, gente, o que a gente tem que lembrar? Quem de fato tem o chifre, o poder verdadeiro? O Cordeiro de Deus. Eu sei que é esquisito, né? Mas vamos ler de novo, porque não sei se vocês esqueceram o versículo. Apocalipse 5, 6. Leia. Coloca lá para mim, Davi. A gente não está acostumado, né, com essas. Diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Falando de Jesus. Esse cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 chifres representam a totalidade da autoridade, do poder, da força do cordeiro. E os 7 olhos representam a onisciência dele sobre toda a terra. Tá? Então, lembra que Apocalipse é o quê? Metáfora, símbolo. Então é óbvio, né, que não está falando de chifre ali na cabeça do cordeiro, né, de 7. É o que eu estou falando. São figuras apocalípticas. Está dizendo que quem tem a totalidade da força sobre a terra e do domínio é o cordeiro. Mas nós vemos agora o dragão com 7 cabeças. Nós vemos ele com 7 diademas na cabeça. Ele tentando usurpar o lugar do cordeiro. Essa é uma tentativa o tempo inteiro de Satanás. Tudo bem até aí? Tranquilo? Versículo 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então aqui o dragão ele sai para atacar, né? Existe uma guerra, ele está causando uma desestabilidade. Aqui aonde? Primeiro, no céu, gente. No céu. Né? Ele arrasta as estrelas do céu e lança sobre a terra. Depois a gente vai ver no final que na verdade é ele que é lançado fora. Existe aqui uma questão que no início ele pensa que ganha, mas ao mesmo tempo ele está sendo julgado também, a gente vai ver isso. Tá? Então aqui ele usa a cauda dele, lembra igual os escorpiões que tinha cauda? Tudo figura, né? Não, também na mitologia a cauda dos dragões era uma arma de guerra. Então é tudo uma questão ali de figuras. Essa terça parte das estrelas aí, né? Isso de novo ecoa também algumas coisas do Antigo Testamento, tá? Por exemplo, em Daniel 8 diz assim, que o pequeno chifre ele cresceu até alcançar o exército do céu e jogou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Olha a figura de novo apocalíptica aí, tá certo? Agora,
Lá em Daniel, esse pequeno chifre não é o mesmo pequeno chifre, a mesma besta de Apocalipse. Eu não vou entrar nesse mérito. Todo mundo que estuda a literatura apocalíptica de Daniel, aquele pequeno chifre é um rei chamado Antíoco Epifânio. Aquela profecia, ela já se cumpriu. Lembra aqueles ciclos de cumprimento que eu falo? Ele já teve um cumprimento na história. Foi a abominação que foi colocada no templo de Deus. Ele coloca ali no templo um porco, sacrifica o porco no santuário. Ele é a abominação dentro do templo de Deus. Ele causa um terror ao povo de Deus. Esse homem na história chama Antíoco Epifânio. Então já há um cumprimento. Só que o que acontece? Tem um cumprimento futuro. Então não é o mesmo daquele que virá e fará coisas semelhantes a Antíoco Epifânio. Do jeito que Nero e o imperador Domiciano são a besta de Apocalipse, só que eles não são a besta final. Eles apontam para aquilo que virá. Então, se nós não entendemos essa dinâmica, né, que existe cumprimentos locais, pontuais para o povo que está lendo o texto, e aquelas figuras apontam figuras do escatom, do finais dos tempos. É interessante a gente fazer isso, para a gente não, né, fazer leituras ali equivocadas, né? Aqui, gente, existem algumas interpretações para essa guerra, terça parte, as estrelas. Eu não vou me deter também, eu vou ir direto aqui para o que eu acho que faz mais sentido aqui. Satanás, ele varrendo a terça parte das estrelas, provavelmente se refere, gente, àquela guerra original, tá? No céu. Nesse evento primordial, Satanás e seus seguidores, um terço das hostes celestiais, eles se rebelaram contra Deus. Então aqui há um consenso que esse momento é o momento que Satanás se rebela, leva a terça parte dos anjos para a terra e cai todo mundo ali. Tá? Então nós estamos falando de uma guerra que se iniciou lá, né, lá atrás, provavelmente antes da criação do ser humano. E aqui ela é colocada como que se fosse uma guerra de Apocalipse. Você percebe que interessante? É uma guerra só que está acontecendo. Olha como a eternidade funciona. Não é cronologia. Essa guerra ela está aí, ó, na eternidade. Porque ela continuou, esse conflito continuou. E nós vamos ver como que termina aqui no texto. O Satanás sendo vencido, obviamente, né? No capítulo 12, essa batalha é compreendida por dois pontos de vista. Olha só que interessante. O dragão lançou sobre a terra. Sim ou não? O que está escrito aí no versículo 14? Quem que lançou sobre a terra a terça parte das estrelas? Aí no versículo 4. O dragão, com a sua cauda, ele arrasta e joga as estrelas para a terra, os anjos. Só que é interessante que no versículo que desenvolve o 4, que é lá do 7 ao 9, vamos ler? Lembra que o versículo 4 ele é ampliado ali na frente? Ele vai contar o que está acontecendo no versículo 4 agora, olha só. Então estourou a guerra no céu. Olha lá, estourou uma guerra no céu. Foi a guerra do versículo 4. Só que aqui ele dá alguns detalhes. Ele fala assim: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui, quem lança fora para a terra, certo? São os anjos de Deus, é o próprio Deus através dos seus anjos, que joga Satanás e os seus anjos para a terra. Lá no versículo 4, é Satanás que joga os anjos para a terra.
Essa aparente contradição é só para mostrar que ele teve um momento que ele achou que ele estava ganhando. Ele se rebela, ele conquista os anjos, ele leva com ele, mas no final das contas, ele está perdendo a guerra, porque ele também foi atirado, ele também foi expulso. É aquilo que eu falo, é uma informação que depois é ampliada pelo que está acontecendo ali no versículo de 7 a 9. Tá certo? Então é uma perspectiva diferente da mesma situação. Eu falei isso um pouquinho lá com o Tiago, que está lá no fundo, né, da questão lá de Gênesis, quando Deus conta a criação do homem 2 vezes. Ele conta que é feito a imagem e semelhança, depois mais para frente ele mostra que pegou o pó da terra, soprou nas narinas, tirou a mulher da costela. Parece que tem 2, né? Está criando 2 vezes. Mas isso não é criação de 2 vezes. Isso é uma forma do hebreu, da literatura hebraica, se conversar e explicar o mesmo texto de 2 formas. Isso paralelismo, eu já falei isso para vocês. Os Salmos fazem isso, lá em Gênesis faz isso, e Apocalipse faz isso. Apocalipse conta a história no versículo 4, mas não conta toda. Aí de 7 a 9 ele amplia essa guerra numa perspectiva de Deus agora. Como diz assim, ele acha que venceu, mas quem foi expulso foi ele. E ele que foi lançado com os anjos, com a cauda que ele arrastou, mas ele também foi sentenciado. Não é ele que está mandando na guerra. Essa é a história interessante aí, tá? O dragão, segunda coisa, o dragão sai para atacar quem? A mulher. Olha lá, sua cauda arrasta, a gente já viu que está tendo uma guerra no versículo 4. Aí o dragão agora vai atrás da quem? De quem? Da mulher. E ele se coloca numa posição, sabe aquela posição da serpente para dar o bote? Não tem uma posição da serpente que ela fica parada para dar o bote? Essa é a posição do dragão aqui. Né? Não sei como que está na tua tradução, na minha está assim, o dragão se deteve diante da mulher. É uma posição de bote, uma posição de, ele fica parado, esperando a oportunidade para atacar a mulher. Né? Não sei se tem outra palavra aí de vocês? Ele para, igual uma serpente que para diante de quem ela quer dar o bote. O dragão ele vai lá e espera um momento para atacar a mulher. Né? Então é isso que está acontecendo. E ele quer devorar o filho dela quando ele nasceu. Ia nascer. Né? A gente vê que essas intenções perversas de Satanás contra a criança, gente, elas eram comuns na Bíblia. Faraó manda matar quem? As criancinhas. Da onde surge o livramento de Moisés. Herodes manda matar as criancinhas. Então existe, você percebe, uma ânsia de Satanás de matar o filho prometido. E é óbvio, né, que Moisés era um tipo de Cristo. E Jesus veio, fugiu, né, para não ser morto por Herodes. O tempo inteiro, Apocalipse está mostrando justamente isso. Ele está ali, que hora que ele vai nascer para eu matar ele? E ele não consegue matar nenhum dos tipos de Cristos do Antigo Testamento. Se a gente for ver, existem outras histórias que falam de situações assim. E nem o próprio Jesus. Que o Deus vai guardando Jesus e Satanás não tem como ali, Herodes, né? Não tem como encontrar Jesus. Essas histórias representam as tentativas de Satanás de matar Jesus, não somente após seu nascimento em Belém, mas também nos planos dos líderes religiosos e nas tentativas de prendê-lo e matá-lo. É interessante que enquanto Jesus não quis morrer, ninguém pôde matá-lo. Por isso que ele se entregou. A hora que os judeus falavam assim, agora a gente vai prender e vai matar. O escritor fala, mas não chegou a sua hora. Eles não conseguiam. Não era a hora. Ninguém podia matar Jesus antes da hora dele se entregar. Essa é uma coisa interessante, gente. Porque as pessoas do mundo aí, a gente vai ver o pessoal do mundo ler e fala assim, Jesus morreu, sabe por quê? Ele também, lógico que ele morreu, né? Atormentou o Império Romano, morreu.
atormentou os judeus, morreu, lógico, alguém ia matar ele. Mas a Bíblia deixa claro para a gente que toda tentativa de matar Jesus não dava certo. Ninguém podia matar Jesus. Ele se entregou. A hora que puderam matar, ele falou: ó, chegou a minha hora. E ele vai e se entrega. Tanto é, não sei se você vai lembrar, uma coisa muito interessante, que somente o Evangelho de João conta essa história para a gente. Quando eles perguntam assim: quem é Jesus? Não sei se você lembra desse momento. Jesus fala assim: sou eu. Né? Ou eu sou. Se eu não me engano, é goemi em grego. Eu sou. Essa frase é tão forte, eu sou, porque lembra de quem Deus fala que ele é. Eu sou. Quando ele fala, João conta pra gente que os soldados que foram prender caíram por terra, no chão. É como se assim: ninguém vai tocar em mim, eu vou me entregar. É que eu estou aqui. E a hora que ele fala, eu sou, todos os soldados, meu irmão, eles caem sob o poder de Deus por terra. Aí então Jesus é como se assim: pode levantar, pode me levar, porque eu estou deixando. Ninguém toca em mim se eu não deixar. Eu estou indo para a cruz por vontade do meu Pai e minha. Porque nós vamos salvar a humanidade. Agora pode me levar. Pode me torturar, pode fazer tudo o que tem que fazer, para que a justiça de Deus seja feita. Isso é importantíssimo, porque senão a gente cai na historinha do povo do mundo aí, achando, né, que Jesus foi morto pelo Império Romano, tadinho, né? Tadinho de Jesus, mataram Jesus lá. Meu irmão, não, você não está entendendo. Jesus se entregou. Ninguém podia tocar nele. Só puderam fazer o que fizeram porque ele foi mudo para o sacrifício, como um cordeiro para ser imolado. Essa é a vitória de Jesus, gente. Ele se entrega, ele vai para a cruz porque ele quer, apesar de não querer como homem, lutar no Getsemane, porque estava dolorido e angustiante, mas ele quer no sentido de submeter à vontade do Pai, acordada com ele na eternidade. A gente acha, né, as pessoas, eu vou falar nisso porque a gente vai encerrar aqui, porque é uma coisa importante para a gente botar na nossa cabeça. Tem gente que fala assim: nossa, né, como que Deus teve coragem de matar seu filho, né? A gente tem uma ideia de como que se, né, Deus matou o filho dele, né? Não, você não está entendendo. Você não está entendendo que os dois já tinham entrado em acordo na eternidade. Jesus não está indo para a cruz porque o Pai está matando ele. Jesus está indo para a cruz porque ele e o Pai entenderam que queriam salvar a humanidade. É um acordo da divindade eterna. Jesus se entrega para fazer a vontade do Pai. Isso aí já estava de acordo lá na eternidade. Não é o Pai só matando o Filho, é o Filho se entregando para o Pai. Se entregando para a justiça do próprio ser de Deus que ele pertencia. A segunda pessoa do ser de Deus, vou encarnar, viver entre os homens, morrer na cruz. Toda maldição da lei, Pai, pode mandar sobre a minha cabeça na cruz. É um acordo eterno. Por isso que a Bíblia fala, né, que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a eternidade. É uma vontade e uma redenção eterna que já tinha acontecido antes dele vir à terra. Então não foi Deus que matou, não. No sentido de Jesus ser uma vítima do Pai, coitado, né? Não, você não está entendendo. Jesus se entregou. Deus ama, entrega o Filho, Jesus concorda, se entrega e assume aquilo que foi estabelecido na eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Para salvar você e a mim, para salvar a eternidade, a humanidade perdida e estabelecer a justiça de Deus através da crucificação. Um dia a gente fala mais sobre isso, que é forte aí, né?
O filho da mulher prestes a nascer, a gente já viu, é Jesus, o Messias, né? E, obviamente, depois ele vai representar todo o povo de Deus. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher, a gente vai parar aqui, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Que hora que aconteceu isso? Na ressurreição e na ascensão de Jesus. Essa palavra arrebatado é arrancado com violência. Ele foi arrancado, é como se alguém, você estivesse num lugar cheio de perigo, e alguém fosse lá e pegasse assim você, pegasse você, arrancasse a força você dali e te livrasse do perigo. Jesus foi arrancado, arrebatado. A palavra arrebatado significa isso. Tá? Então, o que Deus fez? Arranca, né, poderosamente Jesus, e não permite nem o dragão ver isso. Arranca, ele é meu e agora o trono é dele. Aí ele fala: todo poder me foi dado no céu e na terra. Quer dizer, o reinado do príncipe desse mundo está declinando e chegando a sua hora de ser vencido completamente. Tá bom? Essa história nós vamos continuar caminhando em Apocalipse aí. Tá ok? Semana que vem a gente termina esse bloco do versículo 6 e a gente vai abrir depois o restante do capítulo aí. Ok? Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Você e eu fazemos parte dessa guerra, meu irmão. Por isso é uma guerra. O dragão está lutando pela sua vida. Ele quer você para ele. Ele quer te enganar. Entende o que eu estou falando? A serpente quer enganar você. A serpente quer enganar a igreja. Quer arrancar você do jardim de Deus. O tempo inteiro. E ele não vai desistir. E aqueles que ele não consegue arrancar, ele quer atormentar. Ele quer perseguir por causa do evangelho. Essa é a batalha. Só que essa batalha, nós já sabemos o final dela. Por isso que Jesus fala em Apocalipse: persevere até o fim. Porque o fim é novo céu, nova terra, corpo ressurreto, é vitória total, é um reino. O reino eterno dos santos. De eternidade a eternidade, você vai reinar com Jesus. É isso. Então, persevera até o fim. E peça a graça, que nós vamos estar continuando estudando os PGs, para que você consiga perseverar até o fim. Para Ele te favorecer com o Espírito Santo, com a força dEle, para a gente continuar nossa caminhada cristã e não voltar atrás. Amém?